Salve todos os ouvintes da Taba TV. Esse é o programa Falou e Disse, que dessa vez não está sendo gravado. Estamos voltando às nossas atividades presenciais com cautela, seguindo alguns protocolos indicados pelas autoridades sanitárias. E nós estamos aqui a uma distância bem razoável, tentando nos proteger. Todos tomamos todas as vacinas, perfeito. E, infelizmente, nós não teremos a presença da Helena Reis, que ela está em outras atividades, fazendo alguns programas importantes que dizem respeito à luta das mulheres, principalmente das mulheres negras. Nós vamos ampliar nossas atividades presenciais ao longo do tempo e mandar um abraço para a Helena, que deve estar nos assistindo nesse momento. Ok? Nós hoje estamos recebendo aqui o médico sanitarista e diretor da Federação Nacional dos Médicos, da FENAM, e já foi diretor do Sindicato dos Médicos de Rio de Janeiro, o mais atuante de todos, Alexandre Romano. Obrigado, a Taba TV, e vamos lá, vamos conversar aí um pouco sobre esse problema aí que aconteceu na pandemia. Isso. O Romano tem um histórico muito grande de defesa da categoria médica e da medicina, né? É uma pessoa independente, entendeu? E comprometida com todas essas questões. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que foi polêmico durante a pandemia, que é exatamente da questão que envolve o Conselho Federal de Medicina, que trouxe uma discussão, que é a discussão da autonomia médica, perfeito? E aí, essa questão da autonomia médica, ela passa pela seguinte questão. Primeiro, não sei se existe autonomia médica total. Tudo tem um limite, perfeito? Para poder ser, tem a questão da bioética e outras coisas também, perfeito? Outra, será que essa discussão da autonomia médica, que eu nunca ouvi essa discussão da autonomia médica, não sendo médicos, leigos, né? Essa discussão ficou em pauta, e aí é o seguinte, é para uma questão técnica e só para uma questão de vender remédio, que é o que a população está falando nesse momento. Essa questão da autonomia médica, que surgiu essa discussão depois que o Conselho Federal de Medicina baixou uma resolução autorizando os médicos a usarem medicações fora da bula, né, para combater a Covid, na verdade, essa resolução, num primeiro momento, quando a pandemia começou, a gente poderia até esperar que essa resolução venha no sentido de preservar os médicos que estavam usando medicações já conhecidas para uma doença desconhecida. Tentando o que podia naquele momento. Tentando o que pudesse naquele momento. Mas, mesmo dentro dessas situações, né, o médico, depois que aconteceu o nazismo, né, a gente não pode usar medicações que não têm base científica. Essa é uma questão concreta. A autonomia médica, ela não você pode, o uso dela, ela tem que estar em cima dos outros princípios bioéticos. A beneficência, por exemplo, do paciente, né? Os direitos do paciente estão colocados. O paciente pode não querer usar tal medicação, né? E ele tem direito de saber o que ele está usando, né? Então, provavelmente, quando você chega num hospital e você está com sintoma de Covid, uma doença desconhecida, que está estigmatizada como uma doença mortal, você ali está exercendo como paciente seus direitos? É muito complicado isso. Agora, o médico ele vai usar assim, a autonomia dele de receitar o que ele quiser. Não. O médico ele pode somente receitar e só pode prescrever a partir do momento que os conhecimentos técnicos possam levar a isso. Então, no primeiro momento da pandemia, o que aconteceu? Você ficou, não temos nada, vamos lançar mão de algumas drogas. E aí, o que é mais estranho nessa situação, que começou no Brasil essa discussão, é quando o presidente Trump começou a anunciar a hidroxicloroquina como a salvação da Covid, né? E setores de extrema-direita no mundo inteiro começaram a colocar esses trabalhos, né, muito questionáveis, trabalhos que já de início tinham questionamentos, né, de como eram feitos, né? Nenhum desses trabalhos relativos, por exemplo, à hidroxicloroquina, eles têm sustentação científica, né? Então, e aí era justificativa de alguns médicos que estavam lançando mão dessas medicações. Ora, nós não temos condição de fazer todos os protocolos científicos no momento de pandemia, agora nós vivemos uma urgência.
Ora, não é bem por aí. Você não pode, depois de tudo que aconteceu no nazismo, lançar mão de drogas, porque nós vivemos uma emergência. Numa emergência, a melhor coisa que você deve fazer como médico, quando você não sabe o que fazer, talvez não fazer nada é melhor, porque você pode prejudicar menos o paciente, entende? Você tem que observar, ver como aquele paciente vai evoluir e esperar. Esperar faz parte do atendimento médico. Então, não tem porquê você não é um leigo que vai lançando mão de qualquer coisa. Você tem que ter conhecimento técnico do que está fazendo, porque você tem uma responsabilidade sobre aquilo que você está fazendo. Então, eu não posso, porque é uma doença nova ou qualquer outra coisa, ir lançando mão de qualquer artifício. Aí veio a resolução do Conselho Federal. Aí o discurso hoje de vários conselheiros Só dizer uma coisinha, qual é a ideia dessa portaria, desse ato? A ideia dessa portaria, essa resolução do Conselho Federal, na verdade, veio reafirmar um conceito que já existe no Código de Ética Médica da autonomia do médico frente ao paciente. Então, eu estou diante de um paciente, eu tenho um diagnóstico daquela doença que aquele paciente tem, e eu vou tratar com toda a autonomia que eu tenho, sem nenhuma pressão de convênio, sem nenhuma pressão de governo, sem nenhuma pressão nenhuma, eu vou ter a minha autonomia de tratar aquele paciente. Mas se tem no código, por que você precisa fazer uma resolução? Aí que está, você fez essa resolução justamente para reafirmar questões que já estão no código. Mas essa resolução, quem a lê, percebe que existe uma abertura, uma elasticidade maior à frente a outras resoluções do Conselho anteriores que barravam algumas terapêuticas não reconhecidas. Já existem várias resoluções anteriores do Conselho que não especialidades que não são aprovadas, medicações que não são aprovadas, você não pode fazer tratamentos como a autoemoterapia, que foi proibido pelo CFM. Exatamente, não tem pesquisa ambulatorial. Em cima de resoluções anteriores do Conselho. Então, o Conselho se viu o seguinte: eu já tenho resoluções que, na verdade, proibiriam o uso de hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, do jeito que a gente está vendo aí. É muito triste ver no Brasil o que a gente viu, receituários, inclusive, copiados. Na verdade, o médico nem viu o paciente, o paciente já saía de um posto de saúde ou de um hospital com receitas de tratamento precoce. E que tratamento precoce, todos nós sabemos que não existe. A partir do momento que a Organização Mundial da Saúde já deu os alertas que esses tratamentos eram ineficazes, caberia ao Conselho ter revogado essa resolução. E não tem insistido com ela. A gente vê que é um equívoco por parte do Conselho Federal de Medicina manter essa resolução e ainda manter um discurso que é necessário manter essa resolução para preservar os médicos. Ora, os médicos que estão usando hoje tratamento precoce estão equivocados, estão errados. Agora, errar não quer dizer que é um erro. Este erro não é um crime. Não é um crime. Este erro aconteceu, mas caberia ao Conselho Federal de Medicina já ter colocado para todos os médicos: olha, nós tentamos, fizemos de tudo, começou a se usar essas medicações, mas essas medicações são ineficazes. O Conselho Federal de Medicina não teria tarefa, não sei, estou te perguntando, de também tentar, vamos dizer assim, criar uma discussão, por exemplo, criar uma discussão entre profissionais de saúde no Brasil, porque os médicos, porque no final das contas, eu acho que nem todos os médicos tiveram todos os conhecimentos necessários para tomar decisão, não é isso? Faltou o Conselho Federal de Medicina, no meu entender, ter reunido com todas as entidades médicas, a sociedade de especialidades, principalmente a sociedade de infectologia, deveria ter se amparado para amadurecer, não é isso? Para amadurecer resoluções e ter um norte. Os médicos ficaram durante essa pandemia sem um balizamento, porque ficaram as sociedades de especialidade que ainda bem que elas se pronunciaram, como a sociedade de infectologia, que ainda bem que ela colocou sempre os parâmetros, os protocolos que eram necessários a ser feitos, senão nós teríamos um resultado muito pior. Mas não entendo por que o Conselho Federal de Medicina não buscou, junto à Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade de Terapia Intensiva, a Sociedade
de imunologia, é reunir com essas sociedades e ter protocolos para todos os médicos. Nós tivemos isso na dengue. Na dengue, nós tivemos resoluções do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Medicina de como atuar naquela pandemia. Nós tivemos na Zika, né, na chikungunya. A Covid foi a primeira epidemia onde o Conselho Federal de Medicina abriu mão, através dessa resolução da autonomia médica, do dever dele de orientar os médicos. Não dá muito para entender. Você dá, porque você participou da última eleição do Conselho Federal de Medicina. E a sua chapa, que teve um desempenho muito bom, ficou em terceiro. Nós ficamos em terceiro lugar, então, eram 8 chapas, fomos muito bem votados, tivemos 4.380 votos. O primeiro colocado, que é o Dr. Rafael, ele teve 6.000 e poucos votos, então foi uma disputa acirrada. Mas aí que eu entro com a pergunta. Tenho certeza que nós estamos do lado certo da história. Isso, é aí que eu quero chegar, porque é o seguinte, não qual é o lado certo da história, mas é o seguinte, você conhece quem é esse pessoal que ganhou e que disputou com você, e que eles parecem, para todo mundo, que, na verdade, aderiram ao governo em vez de aderir à discussão científica. Né? A questão é meio complicada, né? Porque foi uma questão política, uma decisão política muito maior do que uma decisão médica. O doutor Rafael, por exemplo, ele ganhou as eleições, passou um pouco de tempo, ele assumiu um cargo no governo Bolsonaro, e não abdicou das suas funções de conselheiro, que não é obrigado a abdicar. E isso é muito ruim. A nossa chapa, como outras chapas que existiam, elas defendem a autonomia do conselho. O conselho, a gente responde muito à sociedade e aos médicos, e não ao governo. Essa autarquia ela tem essa diferença. Então, nós vimos sempre o presidente Bolsonaro se reunindo com as entidades médicas, os líderes das entidades médicas. Não quer dizer que a entidade estaria apoiando, mas isso foi muito ruim, porque imprimiu, de uma certa forma, as posições do governo frente a uma entidade como o Conselho Federal de Medicina, né? Então, hoje, não dá para separar muito quem é governo, quem não. Se o Conselho Federal de Medicina é uma entidade do governo, faz parte do governo federal, é um braço do Ministério da Saúde, ou não é. E não é para ser. É uma autarquia que deve agir com independência, porque todas as unidades do Ministério da Saúde, de qualquer entidade do governo federal, são obrigadas a ser inscritas no Conselho e são fiscalizadas pelo Conselho. Então, fica meio complicado você ser fiscal de você mesmo. Então, por isso que o JK, quando fez o Conselho como autarquia independente, eles, na verdade, o governo federal abria mão da fiscalização desse exercício ético para deixar que o Conselho fizesse, que os próprios médicos fizessem, foi porque o JK via e enxergava na frente, né, ele tinha uma visão de futuro, que era necessário manter essa independência do Conselho frente aos governos que passavam. Então, foi muito ruim. Isso vai universalizar muito mais a medicina do que, na verdade, a categoria, a corporação. Está exatamente, correto, a categoria ela ficou. Infelizmente, esse momento que nós vivemos no Brasil foi muito ruim, né? Porque, em cima de um Conselho de Autonomia Médica, foi terceirizado as ações que eram necessárias do Conselho fazer. O Conselho não poderia ter abrido mão de estar tomar as rédeas do que fazer na pandemia, porque os médicos ficaram realmente muito órfãos disso. Pois é, essa sensação. E você vê essa questão do atrelamento ao governo, é tão ruim. Você não vê uma nota do governo, do Conselho Federal de Medicina, durante a pandemia, exigindo que os postos de saúde, todos os postos de saúde desse país, todos os hospitais, tivessem médicos habilitados para poder atender as pessoas que iam ao socorro. O que aconteceu? No governo Bolsonaro, quando ele entrou, ele acabou com mais médicos. Ele tirou todos os médicos cubanos que estavam no interior. Várias cidades ficaram sem nenhum médico. Vários lugares ficaram sem ninguém. E nós não vemos uma nota do Conselho Federal de Medicina durante todo o governo Bolsonaro questionando isso. Porque, concretamente, o resultado que nós chegamos, os 600 mil mortos,
não é só por um negacionismo barato. Tem muito mais. A CPI da Covid mostrou claramente por que nós chegamos a isso. Mas tem uma coisa que a CPI ela não conseguiu mensurar bem, porque era muita coisa, né? É a questão da assistência médica no Brasil. A assistência médica no Brasil ela ocorre para uma parte da população. A quinhoada que tem os planos de saúde e uma parte rica da população. E a pandemia mostrou que quem morreu mais são os mais vulneráveis, os pobres. Nessa pandemia, quem estava mais vulnerável ficou mais vulnerável ainda, né? Perdeu seus empregos, etc. Né? Então, hoje, na miséria, a miséria no Brasil dobrou de número, passou de 10 milhões para 20 milhões, pessoas miseráveis, e esses miseráveis não têm acesso ao setor saúde. A universalização do SUS não ocorreu. Não houve uma grito geral por parte dos conselhos de medicina em relação a isso. Agora me diz o seguinte, qual é a diferença programática de vocês naquele período da eleição? Foi um período também que foi eleição para a presidência, a visão, foi bastante acirrada. A visão de mundo que eles têm, né? Eles têm uma visão... Você foi acusado de ser comunista também? Foi, claro, porque eu sou a favor da universalização da saúde para todos, eu sou a favor que a gente tenha compensação aos mais pobres, aos mais vulneráveis, que fez falta nessa pandemia, de um conselho que realmente seja... não fique refém do governo, seja independente do governo para poder fazer a crítica ao governo. Olha, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, os hospitais federais, quem está fazendo a fiscalização dos hospitais federais é o Ministério Público. Onde está o conselho na questão dos hospitais federais do Rio de Janeiro, que estão à míngua? Estão à míngua. Nós estamos vivendo uma situação catastrófica. O estado do Rio de Janeiro foi um estado que teve a maior mortalidade per capita no país. Passou São Paulo. Então, por que aconteceu isso? Aconteceu, no meu entender, por uma omissão muito grande por parte dos gestores do Conselho, coisa que nós não faríamos. Nós iríamos colocar a boca no trombone. Nós íamos falar claramente, olha, não tem condição de manter uma UPA com 1 médico, 2 médicos, não tem condição de manter um posto de saúde de uma Rocinha, por exemplo, tem um posto de saúde, uma UPA, 100 mil pessoas, maior que qualquer outra cidade. Então, a gente percebe onde morreu gente no Rio de Janeiro. Morreu por falta, muita gente por falta de assistência médica, sem possibilidade. As imagens de Manaus são muito claras. O povo correndo atrás de oxigênio para comprar. Não eram ricos, você não via ninguém com carro de luxo procurando oxigênio, você via era o povão mesmo correndo atrás de oxigênio. Agora, onde já se viu o Sistema Único de Saúde não conseguir prover, neste momento, a universalização da saúde mostrou a necessidade. O SUS mostrou-se necessário. A gente não viu muita briga pelo Sistema Único de Saúde por parte do Conselho Federal. Não vi nenhuma nota em relação a isso. Verdade. E o SUS foi salvador das pessoas nessa pandemia. O SUS cambaleante que nós temos hoje, sem verba, subfinanciado, com corte, com teto de gasto na saúde, foi ele que segurou as pontas. E está segurando agora com a vacina. Mas a gente vê muita timidez por parte do Conselho Federal, dos conselhos regionais, em defesa do SUS. O que você acha que... Essa é a nossa diferença. Perfeito. E a categoria médica, o que eles... Não sei se dá para poder ter essa avaliação, mas o que eles estão achando, o que eles acharam da atuação do CFE? Olha, atualmente, eu queria só recordar algumas fatos. Na maior parte dos estados, nós tivemos esse resultado ruim em relação ao Conselho Federal de Medicina e aos conselhos regionais de medicina, que elegeram direções muito atreladas ao atual governo. Mas o que aconteceu? Como houve muita divisão na categoria durante os tempos aí do governo Dilma, visões mesmo, né? Nós tivemos, em praticamente todos os estados, nós tivemos mais de 5 chapas. Entende? Então, aqui no Rio foram 8 chapas. A chapa que ganhou não ultrapassou 20% dos médicos. Eu creio, para mim, que a maior parte dos médicos não concordam com a atuação do Conselho Federal nem dos conselhos regionais. Mas não tem muito claro hoje o que a gente percebe nessa discussão, não está existindo na categoria, infelizmente. A categoria está vivendo um momento de perplexidade. E na perplexidade ela não reage. Ela está perplexa em ver algumas entrevistas de conselheiros dizendo
sobre essa questão da hidroxicloroquina ou qualquer outra ivermectina, que são sobre o tratamento precoce, se ancorando em cima dessa resolução da autonomia médica. Não se justifica hoje. E a pouca atuação dos conselhos em relação à vacina. Entende? A defesa da vacina não foi muito bem colocado. Este é o grande problema de a gente não ter o Conselho como uma autarquia independente. Entendo que, neste momento que nós estamos vivendo, ao invés de... Não adianta olhar para o passado. O que aconteceu, aconteceu. Claro que a CPI da Covid tinha que fazer isso, procurar culpabilizar quem tinha que levar as culpas, mas a gente tem que olhar para o futuro. Nós tivemos uma experiência ruim. Este modelo de eleições de CRM sem segundo turno, nós não temos eleição no segundo turno. Mesmo com essa quantidade de turno de chapas, não houve segundo turno. Então, sem segundo turno, para você ser candidato no Conselho Federal de Medicina ou no Conselho Regional de Medicina, nem presidente da República e senador ou deputado precisa apresentar tantas certidões como para os conselhos. Então, eu entendo que cabe ao Congresso Nacional, urgentemente, mudar o modelo de conselhos profissionais no Brasil, inclusive como se dão as eleições. O que a gente está percebendo é que ficam algumas castas sendo reeleitas por muito tempo, né? E isso daí foi o que determinou esse monte de chapas, várias chapas, né? Houve, na verdade, uma grande participação dos médicos na eleição. Mas hoje, por que os médicos não estão indo para a rua? Por que não está acontecendo nada? Por causa disso, existe um amortecimento disso aí, mas que eu tenho entendimento hoje, tenho muito claro, a maior parte dos médicos não apoiam as políticas do atual presidente da República, e que não é médico, e que fica receitando pela televisão. Então, tenho certeza disso, posso ser chamado de qualquer coisa por essas pessoas extremistas, né, que não existiam na nossa categoria, e esse extremismo resvalou por questões de ética na eleição, né. Foram feitas várias questões que ultrapassaram a ética, você não via médicos sendo xingados, né, dentro de uma eleição. As nossas eleições eram muito comportadas. Nesta eleição não aconteceu isso, né? Houve muita fake news, houve muito de querer acabar com o patrimônio pessoal das pessoas e não a discussão concreta, né? Então, você não pode se referir a um colega de qualquer jeito. O Código de Ética Médica ele é muito duro nisso. E o código, ele, durante as eleições, no meu entender, ele não foi muito preservado. E isso daí é o retrato que a gente está vendo aí. Parece que é uma coisa pequena, mas a gente vê 600 mil mortos. O que levou 600 mil mortos? Foi toda essa orquestra de absurdos que a gente viu no Brasil. Claro, como acidente de avião, não tem um motivo só, são vários motivos. Eu sinto assim, de uma certa forma, um alívio de não ter ganho essa eleição, porque eu iria me aborrecer muito dentro de um Conselho Federal que estivesse submetido com superficiência ao presidente da República. O Conselho não é para isso. O Conselho tem que manter... Ele é, na verdade, defensor da sociedade e dos médicos. Ele tem que defender a ética e o exercício profissional. Ele não pode estar atrelado a governo, empresa, nada. O Safin andou saindo aí, eu tenho uma notícia aí que ele andou com problemas... um tal... Sobre impostos? Que a questão é o seguinte, apresentou-se um déficit em 2020. Não dá para entender. Em 2020, nós... Mesmo com o negacionismo do presidente da República, os conselhos, como todos os outros conselhos, ficaram num trabalho remoto. Então, as despesas, claro que cairiam, né? Eu fui conselheiro durante 10 anos. Então, porque os conselhos fazem eventos, os conselhos fazem palestras, tudo isso foi no nível remoto. Então, eu realmente não consigo entender por que do déficit. Somente o Tribunal de Contas da União, agora, foi instigado pelo deputado do Congresso Nacional, poderá dizer o que aconteceu. Realmente, não vejo o que saiu na UOL em relação às diárias, que são tanto astronômicas, tenham sido culpas disso. Não acredito, porque
teria que ter ido na Lua, né, porque o orçamento do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais é um orçamento vasto. Durante o tempo que eu estive no Conselho, raramente se conseguia gastar todo o orçamento que se tinha, tinha sobras que iam para o Conselho Federal de Medicina, porque é obrigado o Conselho Regional, ele manda um percentual para o federal, e o que sobrar tem que mandar para o Conselho Federal. Ele não pode ficar com aquele dinheiro mesmo que ele compre imóveis, tá? Mas uma parte dos conselhos hoje tem imóveis próprios. Não houve... Em 2020, ninguém saiu de casa. É muito difícil entender isso, mas vamos esperar aí o Tribunal de Contas da União para que ele possa dizer o que aconteceu. Pode ter sido um erro contábil, né? Claro. Durante um tempo que você faz tudo virtual, você pode ter errado, né? Mas essa questão ética, por exemplo, que teve essa polêmica toda, você acha que isso aí pode ter um desdobramento no Ministério Público, alguma coisa assim? O Ministério Público Federal, que cabe estar com ações em relação ao Conselho, ele vai conseguir... Está com ações em relação a Prevent Senior, etc. Ele vai conseguir, com certeza, mensurar se houve ou não problema ou não. Tanto o Tribunal de Contas como o Ministério Público Federal têm condições de aquilatar para saber se essa resolução da autonomia médica ela levou algum prejuízo para os cidadãos brasileiros, né? Isso daí vai também para os médicos que prescreveram isso, né? Agora, isso daí é o futuro. O que eu entendo é que, como isso tudo demora muito, o melhor neste momento no Congresso Nacional, já que já se perceberam que houve problemas, né, é a gente conseguir sanar esses problemas. Nós temos eleições em 2023 e 2024 dos conselhos. Tem que rediscutir o conselho, com tudo em relação ao conselho. Tem que rediscutir desde a anuidade dos médicos, porque a maior parte das pessoas não sabe, mas o médico paga uma anuidade ao conselho, em torno de 700 e poucos reais. Mas ele também, quando ele é pessoa jurídica, ele também paga outra anuidade. Então, os impostos, taxas e emolumentos... Eu não entendi, ele paga 2 anuidades? Geralmente, a maior parte dos médicos pagam 2 anuidades, como pessoa física e como pessoa jurídica. E também, os conselhos são cartórios, então qualquer certidão que você tira no conselho, você entrou no conselho, você paga qualquer coisa. Então, o que acontece? Essas certidões, tudo isso, aqui diferente da justiça, que você tem uma tabela, que não a justiça não pode ficar reajustando tudo. Existia essa questão no Brasil antes, não sei se você lembra, Gina, os cartórios eram uma mina de dinheiro, né? Isso deu uma regulada. Eu sou novo, mas eu peguei. Deu uma regulada. Era necessário regular. O conselho começa a produzir, através de resoluções, taxas, emolumentos e aumento de anuidade. E, por exemplo, o médico tem uma inscrição aqui ou ali. Agora, com a telemedicina, se ele está em 10 estados, ele tem que pagar 10 inscrições, entende? Porque com a telemedicina muda também como que é a taxação. Então, essas taxas, no meu entender, precisa o Congresso Nacional urgentemente, já que nós só temos eleições em 2023, rediscutir o ordenamento dos conselhos profissionais, todos eles, não é porque o Conselho Federal de Medicina é porque aparece mais, porque mediaticamente os médicos aparecem mais, mas nós temos conselhos muito mais fortes, monetariamente, inclusive, que o Conselho de Enfermagem tem muitos mais inscritos do que o Conselho de Medicina, né? Mas o ordenamento, como é hoje, as eleições de conselho, toda essa questão dos conselhos profissionais, nós tivemos, da ditadura para cá, um aumento muito grande, porque todos os profissionais de saúde têm os seus conselhos profissionais. Está na hora de rediscutir qual é o papel do Estado, qual é o papel da Justiça e qual é o papel dos conselhos. Porque hoje, tanto para o paciente, ele fica perdido, porque ele dá uma entrada no conselho, aí ele vai no Ministério Público, dá uma outra entrada, aí ele vai na Justiça, então fica... E o médico fica respondendo a várias instâncias sobre o mesmo assunto. Então, não é o ideal, isso tem que mudar, isso precisa mudar. E entendendo que, dentro daquele espírito do JK, de ter uma entidade, não é uma entidade, é uma autarquia independente, frente ao Estado, e que possa julgar com lisura, sem estar... as pessoas que são conselheiras também não podem mais. A gente não pode aceitar que pessoas que
que são secretários de saúde. Hoje não existe legislação para isso. Pessoas que estão no governo ou que estão na rede privada, como diretores médicos, não podem assumir cadeira de conselheiro, porque perde a isenção. Então, isso daí precisa de lei. Também ele está envolvido em política de governo naquele momento. Eu tenho a visão que o conselheiro ele não pode ter nenhum vínculo. Ele pode ter vínculo de emprego, evidentemente, mas ele não pode ter nenhum vínculo de administrativo com nada. Para ele ter isenção no julgamento e para ele ter isenção na fiscalização. Então, hoje não é culpa do Conselho Federal isso, nem dos regionais, porque eles estão amparados em cima de uma lei. Então, o que eu falei antes, né, o vencedor aqui do Rio de Janeiro, ele se mantém como conselheiro federal e conselheiro regional. Eu não sei se ele pediu licença agora, mas necessariamente por lei ele não é obrigado a pedir licença do cargo, né? E isso somente o Congresso Nacional pode regular. Está na hora do Congresso regular. A CPI da Covid, ela colocou o presidente do Conselho Federal de Medicina como um investigado. Não basta somente investigar o Conselho Federal. Temos que investigar. Todo o sistema ruiu, né? Faliu. Na verdade, o sistema conselhal faliu nessa pandemia, como outras instituições faliram. É a conta dos 600 mil mortos, né? Essas falências levaram a 600 mil mortos. Certo. Então, você que está nos assistindo, lembre-se de dar um like lá, se inscrever no YouTube, no nosso canal, e dar um like. Hoje estamos conversando aqui com Romano e queria que você desse uma palavra especial para a categoria médica, para os espectadores da Taba TV, do programa Falou Isso. Para a categoria, eu tenho muita esperança que todo esse momento ruim que nós estamos vivendo vai mudar. Não existe epidemia eterna, nem pandemia eterna. Na humanidade, nós tivemos pandemia, elas duram muito, às vezes. Elas duram 2, 3 anos, 4 anos. Mas nós vamos sair dessa com a vacina, com os conhecimentos técnicos, que nós já temos tratamentos novos já sendo colocados com uma celeridade incrível, que a ciência hoje ela mudou muito, graças a Deus. Então, concretamente, para a categoria, eu entendo que até chegar a 2023, 2024, onde muda nessa temática nossa aqui em relação aos conselhos, a gente tem que apostar no pessoal novo que está vindo aí, e que a maior parte é interessante notar que o tal tratamento precoce não teve muita adesão da juventude médica. Não teve, porque existia antes da pandemia que o médico saía da faculdade mal formado. Isso tudo é mito, porque nós temos uma residência pujante no Brasil, graças a público muito forte, graças a isso nós não tivemos um resultado pior. E nós temos muitos médicos na rede pública que trabalham muito bem. E nós temos aqui no Rio de Janeiro a Fiocruz, em São Paulo, o Butantan, nós temos ainda instituições muito sérias, universidades muito potentes. Então, nós temos muita coisa ainda, né? Então, nós estamos na rua da amargura. Infelizmente, esse momento deste governo funesto vai passar, né? Como tudo na vida passa. Infelizmente, essa catástrofe que aconteceu no Brasil, ela aconteceu por causa de um voto, né? O voto é muito importante, ele pode matar, né? Esse mostrou na pandemia, e o voto pode matar. E eu acredito que tem muita esperança. Então, para a população, eu digo que nós vamos sair dessa, vamos sair mais fortes dessa, nós vamos mudar muitas coisas. E na saúde, eu espero que quem está até na virada deste governo, os candidatos a presidente que estão vindo para aí, adotem a pauta mesmo de um SUS universal, né, equânime, democrático, que todas as pessoas possam ter acesso, como hoje tem acesso à vacina, que possam ter acesso ao tratamento, que possam ter acesso à recuperação com fisioterapeuta, com psicólogo e um fonoaudiólogo, que as pessoas não tenham que recorrer, que o serviço privado seja o que está escrito na Constituição. Ele é um serviço a mais, ele não é um serviço preponderante, né? Então, se você quiser ter o serviço privado, você vai nele, mas você tem que ter o direito ao serviço público. Todas as pessoas, né? Todas as pessoas.
e que, principalmente os nossos pobres desse país, eles possam ter acesso ao médico, né? É o desejo que eu tenho e espero que a gente possa contribuir com isso. Muito obrigado, Romano. Obrigado à Taba TV. Leon, muito obrigado pela entrevista e espero que a gente volte aqui com um quadro muito melhor. Vamos, mesmo com um quadro ruim, a gente continua esse papo. Eu acho que esse papo foi importante para os espectadores da Taba TV, porque essa discussão já foi colocada por diversos meios de comunicação, mas talvez não tenha atingido exatamente esse tipo de maturidade de discutir esse tipo de detalhe. Teve muito jogo acusatório, entendeu? Um nível de acirramento político muito ruim. E aqui eu acho que a gente tentou, na verdade, trazer essa discussão do ponto de vista técnico, obviamente político, mas não político eleitoral, nada disso. O político do ponto de vista daquilo que a população precisa. Muito obrigado, Romano. Obrigado à presença de todos e até o próximo programa Falou e Disse. Então, infelizmente, nós não sabemos tudo, né? Agora, não podemos usar os pacientes de cobaia. Nós não podemos fazer isso. As imagens de Manaus são muito claras, né? Quem morreu nessa pandemia, né, e concretamente, foram principalmente as pessoas que não tinham recurso de uma assistência médica de qualidade.